Novo treinador da seleção brasileira, reação da Ucrânia ao retorno da seleção russa e dos clubes russos ao futebol internacional e briga em campo no derby londrino entre Chelsea e Tottenham. Falaremos sobre isso e muito mais hoje. Amigos, isso é Dose de Futebol e uma seleção quente das notícias mais interessantes até o momento. Urgentemente, dê o seu like real. Vamos coletar 5.000 likes hoje e definitivamente nos veremos amanhã. Bem, eu desejo a vocês um bom apetite e uma boa visualização. A Baviera se prepara para a despedida de Thomas Müller, causando grande comoção no vestiário. A lenda do clube, o homem que desde jovem fazia parte da equipe de Munique, vai deixá-la. Ao fim da temporada, não houve renovação contratual e a direção optou por prosseguir sem ele. Os fãs esperavam até o último minuto que lhe seria dada a oportunidade de escolher o momento de sua saída, mas a situação acabou sendo diferente. A equipe ficou desapontada com a notícia. Jogadores influentes estão insatisfeitos, pois Müller é um símbolo do clube e uma figura importante no vestiário. Sua autoridade, carisma e qualidades de liderança criaram uma atmosfera em que a Baviera permaneceu uma força temível na Europa por muitos anos. Mas para a liderança, o futuro era prioridade. O foco estava em rejuvenescer o elenco. Nem mesmo o status de lenda mudou a decisão deles. O próprio Müller percebeu que seu papel no campo estava diminuindo, mas esperava mais respeito do clube ao qual dedicou toda a sua carreira. A sua partida é apenas uma parte das grandes mudanças que aguardam a Baviera neste verão. Segundo informações, o time pode perder vários jogadores importantes. Leon Goretzka, Leroy Sané e Kingsley Coman podem deixar o clube. O clube quer renovar o elenco, deixando-o mais jovem e dinâmico. Quanto ao futuro de Müller, agora ele está olhando para além do oceano. Um clube da Major League Soccer já demonstrou interesse. Aparentemente, sua próxima etapa profissional será nos Estados Unidos da América. Possivelmente, Müller se juntará ao seu ex-parceiro de seleção e a mesma lenda do futebol alemão, Marco Reus, que atualmente joga pelo Los Angeles Galaxy. Aos seus 35 anos, ele ainda está pronto para competir em alto nível e, apesar da separação dolorosa, continua a desfrutar do futebol. Sua partida marcará o fim de uma era para a Bavária, e essa separação deixou um sentimento de decepção. Mas a reconstrução está apenas começando. O Atlético de Madrid está se preparando para trabalhar seriamente nos erros cometidos neste verão. Para derrubar o Real Madrid e o Barcelona do trono espanhol, os colchoneros planejam assinar com a lenda mundial Antônio. Deixando a sombria Manchester, o brasileiro voltou a exibir um futebol brilhante. Para começar, ele colocou toda a La Liga de joelhos, demonstrando a esses clubes espanhóis a verdadeira relação de forças. Depois, o enredo decidiu ter pena de Antônio e diminuiu o ritmo, mas mesmo assim ele está tendo um dos melhores momentos de sua carreira. Nesses poucos meses, ele acumulou quase tantas ações efetivas quanto em todos os anos em Old Trafford. Claro, eu estou exagerando, mas é exatamente essa a impressão que se tem ao acompanhar as performances de Antônio em Benito Villamarín. Não é surpresa que, após um jogo brilhante, os grandes clubes europeus começaram a se alinhar para ele. Primeiro falaram sobre o interesse da Baviera, e até disseram que os muniquenses estavam dispostos a oferecer uma soma astronômica pelo brasileiro. O Atlético também entrou na lista de interessados. Segundo fontes, as partes podem chegar a um acordo sobre a transferência por apenas 40 milhões de euros. É uma pechincha para ver diariamente um jogador lendário do futebol. O Manchester United ficará feliz em livrar o jogador em declínio. De fato, sua carreira na Inglaterra começou a declinar imediatamente. E o clube precisa aproveitar esse lampejo brilhante para aliviar a folha de pagamento e compensar parte do valor da transferência de Anthony Zayaxa. Além disso, segundo Jim Radcliffe, a situação financeira do United não é melhor que a do Barcelona atualmente. E os Diabos Vermelhos ainda têm que construir um novo estádio. Então qualquer renda será muito útil. Segue. A seleção brasileira continua a busca por um treinador principal após a demissão de Dorival Júnior. Os pentacampeões sonham em contratar Carlo Ancelotti ou Pep Guardiola, mas entendem que isso exigiria um milagre. Carlo Ancelotti não quer sair do Real Madrid e só será demitido se a equipe não impressionar no final da temporada. Quanto a Guardiola, a liderança do City confia nele e planeja mantê-lo por mais um ano, e Pep só sairá do time mais cedo se ele mesmo quiser. Por isso, os brasileiros têm que estudar as opções mais cuidadosamente. Segundo o Mundo Deportivo, o seleção contatou Manuel Pellegrini, treinador do Betis. A fonte Stana Ogureshnikov contou ao jornal chileno La Tercera o seguinte: sabemos que o mediador da seleção brasileira entrou em contato com o círculo de Pellegrini.
Certamente o chileno desperta grande interesse no mercado, especialmente pelo que fez pelo nosso clube nas últimas 5 temporadas. Fomos informados de que o interesse do Brasil é extremamente sério. Pellegrini tem um currículo sólido. Trabalhou no Real Madrid e no Manchester City, alcançou sucesso histórico com o Villarreal, Real e Málaga, com os quais fez barulho nas Copas Europeias. Manuel está no seu 5º ano no comando do Betis. A equipe, com recursos modestos, ganhou tal ímpeto que pode muito bem saltar para a Liga dos Campeões no final deste torneio. Pellegrini é mestre em revelar jogadores criativos como Isco ou Antony, e a seleção brasileira é quase sinônimo de criatividade no futebol, então Pellegrini certamente reunirá um forte time lá. Não surpreende que os pentacampeões se interessem pelo chileno. Manuel tem toda a experiência, um nome muito respeitado, títulos e o talento para montar uma equipe. E parece que a atual seleção brasileira simplesmente precisa de um treinador capaz de fazer todos os jogadores jogarem o mesmo futebol. Em geral, eu aprovo a escolha dos brasileiros, que, como observa a fonte Reini, abordaram as negociações seriamente. Aparentemente, Pellegrini se tornará o novo treinador da seleção, se Ancelotti não responder em breve. E ele não vai responder. Giovanni Infantino, seguindo os oficiais russos e Alexander Shiferin, discutiu o retorno iminente da seleção russa para a arena internacional. Infantino declarou: "Sempre tentamos usar o esporte, o futebol em particular, para unir as pessoas, unir os países. Agora estão ocorrendo discussões sobre a situação na Ucrânia. Espero que possamos virar a página em breve e também trazer a Rússia de volta ao território do futebol, porque isso significará que tudo foi resolvido." E Sherin abordou o assunto novamente, o que desagradou a Federação Ucraniana de Futebol devido à mudança de posição dos oficiais. Na União de Associações de Futebol, eles disseram: "Somos gratos à família do futebol pela decisão tomada em fevereiro de 2022 pelo Comitê Executivo da União das Federações Europeias de Futebol e pelo Conselho da Federação Internacional de Futebol, Associação, excluir as equipes russas, tanto as seleções nacionais quanto os clubes, de participar em todas as competições internacionais." Ao mesmo tempo, infelizmente, nos últimos anos, a questão da revisão desta decisão foi levantada várias vezes e suspeitas foram levantadas. Tentativas de remover parcialmente as restrições, em particular, em relação à admissão de equipes juvenis para sub-17, a organização disse que o retorno dos russos aos torneios, sob a égide da União das Federações Europeias de Futebol e da Federação Internacional de Futebol, Associação, ameaça desmantelar a família do futebol e ameaça diretamente a segurança e integridade de tais competições internacionais. Eles são mais indulgentes com a questão dos jogos de equipes juvenis na Europa, portanto, provavelmente, eles retornarão aos jogos onde a equipe principal estava antes. Muitos estão perturbados pelo fato de Israel poder participar das eliminatórias da Copa, enquanto a Rússia não tem essa chance. Se você acha que o presidente da União das Federações Europeias de Futebol, Seferin, não vê essa hipocrisia, você está enganado. O oficial fez uma declaração muito estranha: a diferença entre a Rússia e Israel. Se você está falando sobre futebol, olhe para as classificações. Se você está falando sobre política, não me pergunte. Muitos políticos certamente não consideraram as palavras de Shiferin, que de certa forma colocou toda a culpa neles. Pela proibição da Rússia ou pela não retirada de Israel? Aqui vocês decidem por si mesmos. Real Madrid e Arsenal sofreram perdas significativas antes do jogo crucial na Liga dos Campeões. O zagueiro do Arsenal, Gabriel, lesionou a coxa contra o Fulham e precisará de cirurgia. Nesta temporada, o brasileiro não jogará mais. Muito triste. Líder da equipe, verdadeiro guerreiro, parceiro ideal para Saleba e um defensor confiável. O principal rosto do Arsenal em penalidades já é cultuado em toda a equipe. Gabriel tem total liberdade lá, pois lida brilhantemente com isso. A maioria dos passes vai direto para ele. Os adversários tentam cobrir o brasileiro com todas as forças, mas não conseguem. Mas se 2 ou 3 jogadores o marcam, isso o beneficia ainda mais. Gabriel intencionalmente atrai os adversários para longe de seus parceiros, criando oportunidades para eles. Sem o zagueiro central, as chances do Arsenal contra o Real Madrid caíram significativamente, considerando a importância dos padrões nos playoffs da Liga dos Campeões para os Gunners. Mas os descendentes também enfrentaram dificuldades. A lesão de Dani Ceballos é mais grave do que o esperado, e ele provavelmente não jogará contra os Gunners. É improvável que Ferland Mendy esteja presente. Courtois e Lunin estão em treinamento individual. É bastante provável que os madrilenhos tenham que lançar um goleiro da academia em breve. E não é certo que Courtois se recupere a tempo para o jogo contra o Arsenal e Lunin certamente ainda estará se recuperando de uma ruptura muscular. E Relan Tchouaméni não jogará na primeira partida contra os Canhões por causa de muitos cartões amarelos.
Segundo Marco, Antônio Rüdiger pode ser punido por sua conduta na partida contra o Atlético. Os matraqueiros reclamaram de Vinícius, Kylian, Mbappé e Dani Ceballos, que estão enfrentando multas monetárias. Mas as ações de Rüdiger foram consideradas ameaçadoras. Provavelmente, o mesmo gesto severo que a Real Televisão certamente chamará de injustiça flagrante e discriminação contra Rüdiger. Devido à participação do clube na Superliga, um escândalo sério está se formando. O Barça ainda permitiu o uso do Dia de Olmo e Pau Victor. Mesmo com os problemas no registro, o Conselho Superior de Esportes apoiou o clube em declaração oficial. Segundo ele, a comissão não confirmou, não ratificou e não cumpriu os acordos adotados pela La Liga ou pela Real Federação Espanhola de Futebol, e, mais provavelmente, ela simplesmente não concordou em não emitir a licença final solicitada pelo Barcelona, para Dani Olmo e Paulo Victor. Mas foi claramente e incontestavelmente estabelecido que a Comissão de Monitoramento não tem competência para tomar decisões sobre o registro. Na La Liga, há o direito de apelar e Javier Tebas já declarou que o campeonato vai aproveitar isso. Além disso, a La Liga emitiu uma declaração oficial sobre esta questão. Tebas considera que a decisão do Conselho Superior é ilegal, contraria as decisões judiciais e infringe a regulamentação adotada pelo próprio Conselho. O campeonato apresentou a justificativa jurídica mais longa para sua decisão. Fico feliz com as falhas de Javier Tebas, mas desta vez não muito, apesar da simpatia por Colm e Victor como jogadores. O problema é que a quantia foi registrada, dinheiro que é impossível de rastrear na documentação para esta temporada. O Barça contratou jogadores com dinheiro que não possui. A imprevisível La Liga está deliberadamente tentando atrapalhar os catalães. Pelo contrário, os azulgranados se encurralaram com suas decisões abertamente estúpidas no mercado. Depois, foram lutar nos gabinetes e usaram sua influência sobre as autoridades esportivas espanholas para conseguir o registro dos jogadores. De um lado, respeito aos advogados do Blaugrana, por outro, o Barça, na verdade, arruinou os outros times da La Liga. No fim, parece que as regras funcionam para algumas equipes, mas não para outras. Ao mesmo tempo, é bom que o Blaugrana tenha mostrado à La Liga a brecha jurídica. José Mourinho teve dificuldades no relacionamento com o treinador Galatasaray Okan Buruk. Em setembro, Fenerbahçe perdeu especialmente para Galatasaray e José não apareceu na coletiva de imprensa. Ele afirmou ter esperado 70 minutos sem conseguir sair, pois Buruk não parou de falar com os jornalistas. Em fevereiro, Maurício reclamou do comportamento do adversário, e no final, Akan chamou Maurício não de especial, mas de chorão. Ele estava cansado das queixas do português. Na época, os vizinhos Galatasaray riam do treinador rival. Ontem, Maurício perdeu completamente a paciência e agarrou Buruk pelo nariz. Em resposta, Akan disse que nada aconteceu entre ele e Maurício. Ele me beliscou no nariz, foi uma pequena briga. Realmente, isso não foi nada elegante da parte dele? Esperamos que os treinadores ajam de forma mais adequada nessas circunstâncias. Eu não vou exagerar esse problema, mas não foi a melhor jogada. Maurício e seus assistentes não compareceram à coletiva após o jogo. E Galatasaray lançou um filme inteiro dedicado a José, intitulado Galatasaray Enlouquece. No sonho, eles reclamam do julgamento na coletiva de imprensa e depois vê os jogadores do Galatasaray comemorando a vitória. Por que Mourinho está perdendo a cabeça e acorda em um hospital em uma camisola? Considerando como o comportamento de José muda no final de sua carreira, para ser honesto, o filme pode ser um pouco profético. Nos últimos anos, Mourinho ficou completamente perturbado porque não está mostrando os resultados anteriores. Chelsea venceu o Tottenham em um jogo emocionante e desafiador para os dois times. O Chelsea foi mais intenso e superior. No encontro, os Pensioners jogaram verticalmente, punindo o Tottenham pelo pressing e contra-ataques curtos. Ironicamente, os Spurs criaram seus melhores momentos em um contra-ataque rápido, enquanto o Chelsea após um ataque longo e lentamente desenvolvido. Ence marcou no início do segundo tempo com assistência de Cole Palmer, que brilhou pela primeira vez desde janeiro. Roberto Sanchez, inesperadamente, salvou 3 pontos difíceis para os azuis, fez algumas defesas espetaculares e no 90º minuto fez uma defesa incrível no chute de Son, que parecia ter enviado a bola para o gol semi-vazio. Uma defesa absolutamente heróica, só me recordo de algo parecido do Iker Casillas. Ange Postecoglou pode ser demitida no fim da temporada, ou antes. A equipe claramente está esgotada e cansada, assim como o próprio australiano. Parece haver uma atmosfera tensa e a pressão dos fãs. Os fãs do Shipor vaiaram seu treinador e gritaram: "Você não sabe o que está fazendo." Em resposta, o treinador colocou a mão na orelha. Após o gol de Sara, que foi anulado pelo árbitro assistente de vídeo, foi triste e engraçado ver isso.
Não faz muito sentido demitir Enja faltando 8 rodadas para o final, mas é evidente que o time e o próprio Postecoglou estão à deriva. E não é certo que o problema será resolvido antes da temporada. Além de Massev e Sanchez, uma briga completa no campo após uma falta em Colula é memorável. Foi um milagre que não houve cartão vermelho, já que Madison e Chalabou mal conseguiram separar um do outro. E porque era o primeiro tempo, e o árbitro não queria intervir. Você pode ver essa briga e as maravilhas da performance de Sanchez em nosso canal do Telegram, onde está a revisão completa do jogo. Deixo o link na descrição deste vídeo e no comentário fixado no Odnoklassniki. Por hoje é só. Obrigado por assistir e pela inscrição no canal. Meu nome é Kirill Casta. Essa foi a sua dose diária de futebol. Mundo para a sua casa e Johanga, amigos.